I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Quantos estão animados nesta noite de chuva? Amém? Senhor, coloca as tuas mãos, eu sei que é do tamanho de uma pequena nuvem, eu sei que a nuvem é do tamanho de uma mão, algo assim, mas por favor, não deixe chover aqui. Estou a ver aqui uma pinga, Senhor. Por favor, Deus, aguenta aí, Senhor, por favor. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Eu gostaria de pedir a sua máxima atenção nesta noite para aquilo que vai ser ministrado neste lugar. Amém? Abra o seu coração, abra a sua mente. O Yuri está mais gordo. Rondônia. Dê prioridade àquilo que vai ser ministrado. Coloque toda a sua atenção naquilo que vai ser ministrado, porque eu tenho a certeza que a palavra do Senhor irá mexer com a sua vida, transformá-lo, mudá-lo, instruí-lo, capacitá-lo, salvá-lo, libertá-lo nesta noite. Amém? Então a palavra de Deus diz o seguinte: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, damos-te graças, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ela ser espada nas nossas vidas. Obrigado por ela ser instrumento, Pai, que muda a nossa história, muda a nossa vida, transforma o nosso coração. Obrigado porque ela é divina, santa, poderosa. Obrigado por ela ser eterna. Pai, ajuda-nos a compreendê-la, discerni-la, a meditar nela. Que não haja nenhuma distração neste lugar, nenhuma conversa paralela que nos possa tirar o foco. O único foco que nos interessa e é prioridade nesta noite: a tua palavra, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. As bem-aventuranças. Jesus sobe a um monte e prega para uma multidão, mais especificamente para os seus discípulos. Talvez tu já tenhas lido este texto inúmeras vezes e não tenhas tido a noção do quão poderoso este texto é e do que ele nos fala. O que são as bem-aventuranças? O que são as beatitudes? O que Jesus quis passar para aquela multidão e para aqueles discípulos? Talvez muitos de nós não saibam o que isso significa.
Talvez muitos de nós não saibam a importância que as bem-aventuranças têm na nossa vida. Talvez muitos de nós já procuraram imensos esboços, imensas pesquisas por mensagens, ou já ouviram imensos profetas, mas esqueceram-se de meditar sobre esta pregação, a grande pregação do nosso Jesus Cristo, o Santo, o Poderoso. Esta é a pregação mais poderosa do Senhor Jesus. E é o sermão que nós temos que estar atentos e colocar em prática nas nossas vidas. O Sermão do Monte é a constituição do reino. O rei havia chegado, mas era necessário falar sobre o reino. E do que era necessário para que os seus súbditos ou os seus filhos pudessem entrar no reino. O rei havia chegado, mas agora havia sido pregado, havia sido anunciado a constituição do reino. Mas o que são as bem-aventuranças? João Batista escreve e começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. É necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nos arrependamos. É necessário termos arrependimento. É necessário passar por uma metanoia, uma mudança de mente. É necessário que o seu povo se arrependa. E se arrependa para quê? Para que possa ter acesso, entrar no reino de Deus que havia sido anunciado. Mas o que é necessário eu fazer? Especificamente eu fazer. O que é que eu faço? Primeiramente, para saber que eu sou um cidadão do reino, ou um verdadeiro cristão, ou um verdadeiro filho de Deus que terá acesso a este reino anunciado. Será que o simples facto de eu pertencer a uma comunidade, especificamente a Unânimes, me dará acesso a esse reino? Será que o facto de eu ser batizado nas águas me dará acesso a esse reino? Será que os dons, os talentos, as capacidades que eu tenho, até mesmo as espirituais e as naturais, me dão acesso a esse reino? Será que o facto de eu pregar, ter muito conhecimento sobre as Escrituras, a palavra de Deus, me dá acesso a esse reino? Será que o dom de línguas, o dom de profecias, os dons espirituais, os dons ministeriais me dão acesso a esse dito reino, anunciado reino? São questões que nós temos que fazer. Biblicamente, qual é a evidência? Quais são as características que mostram que nós temos acesso ou já acedemos a esse reino? Que características são essas? Tira aqui só o metrónomo. Essa coisa. Que características são essas? Que identidade, que comportamentos, atitudes, não somente naturais, mas espirituais são essas? O que é que me faz de mim um cidadão do reino? Alguém onde a minha célula está lá carimbado, cidadão do reino, pertence ao rei, pertence a este reino celestial. Reparemos que metanoia é aquilo que transcende, ou transcende a religião. Quem retira daqui o metrómetro? Continua a ouvir. Obrigado. Metanoia está acima daquilo que é natural. Está acima daquilo que é pensável. Metanoia está acima daquilo que é religião, liturgia ou os votos que nós já fizemos. E nós precisamos passar por isso. Você tem a certeza que já passou por essa metanoia? Nós cristãos que estamos aqui a cultuar hoje, temos essa certeza que houve uma mudança
realmente? O que é que nos leva a pensar e a discernir e a entender que realmente já passamos por essa metanoia? Mateus 5, a pregação do sermão, o sermão do monte, a pregação de Jesus, as bem-aventuranças, as beatitudes, elas revelam que nós já passamos por uma metanoia. Esses comportamentos diários, evidentes, claros na nossa vida, revelam que nós somos cidadãos do reino, verdadeiros cristãos. Não é o seu dom, não é se toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem, sabe muito, se está todos os dias na igreja, se serve muito, como serve. Não! É a prática das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são características do cidadão do reino de Deus, do verdadeiro cristão. Na sua caminhada, na nossa caminhada enquanto seres viventes nesta terra, a nossa única, exclusiva preocupação é o cumprimento das 8 bem-aventuranças. É o cumprimento. Não é se prepara a melhor pregação, o melhor sermão, se sou visto, se sou elogiado, se sou enaltecido, engrandecido, se o meu nome é reconhecido. Não, é a prática das 8, das 7 e consequência, 8ª bem-aventurança. Então as 8 bem-aventuranças são 8 características do cristão. 8 características que têm que estar em nós. Não é opção do cristão. É obrigatoriedade. Para eu ser chamado de cristão na sua plenitude, não me basta ter uma bem-aventurança. Não me basta ter 4 bem-aventuranças. E eu tenho 5. Não, eu tenho que ter as 8. Todos os crentes devem ter, todos os cristãos devem ter essas 8 bem-aventuranças. A sua preocupação quando sair daqui hoje é examinar-se a si mesmo e perguntar-se a si mesmo: que bem-aventurança me falta? Porque se faltar uma bem-aventurança, esteja certo que não há um verdadeiro cristão nem sua plenitude. Porque diríamos a Jesus: olha, não era necessário pregar as 8, bastava 4 ou bastava 3. Digamos que como se diz no Brasil, não é? 4 bem-aventuranças é cristão meia boca. 5, 6 e meia. Cabe a nós cristãos procurarmos essas bem-aventuranças. Mas realmente eu sou muito pobre de espírito. Uma pobreza tal. Sou uma desgraça de espírito. Vou uma vez por mês ao culto, como alguns definem a pobreza de espírito. Mas não sou misericordioso. Ou eu até sou muito manso, mas nada pobre de espírito. Então, se realmente queres ser um cidadão do reino, procura com urgência ter estas 8 bem-aventuranças. Como a tua vida dependesse disso, procuremos sermos bem-aventurados à imagem daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Na verdade, vamos recuar algumas 2 ou 3 décadas atrás e olhamos para os nossos pais, para os cristãos, avós, da forma como eles cultuavam e adoravam a Deus em meio ao culto. Como cultuavam, a sua periodicidade em cultuar, dia sim, dia sim. A bênção pai, a bênção mãe, a bênção avó. O jejum e as orações. Talvez hoje nós sejamos resultado das orações dos nossos avós, dos nossos pais, porque aí sim eram crentes das 8 bem-aventuranças. Eram crentes, verdadeiros cidadãos. E parece que o CEF está à porta do reino e não está a dar mais cidadania a nós, porque nos falta algo. Lutamos por caminhos errados sem saber discernir o certo, entender o correto. Estamos a entrar aos pedaços, tentando entrar, encaixar.
um cidadão disfuncional num reino perfeito. Em João 3, quando Jesus diz para Nicodemos para nascer de novo, ele usa a palavra grega gnes anotem. Significa nascido do alto. Somos nascido do alto. Em 1 Pedro diz, quando é nascido uma nova natureza, a natureza regenerada. Pedro aqui fala de uma nova natureza. E João fala da origem. Pedro diz no grego, Gneses, nova criatura. João fala, Gneses, anote, nascer do alto. O que é que isto quer dizer? Que nós realmente não pertencemos a este mundo. Nós verdadeiramente somos cidadãos do reino. Somos seres de um reino. Amém? Você crê nisso? Pertencemos lá. Mas agora olhemos para as 8 bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança. Primeira característica de um verdadeiro cristão. Primeira característica de um cidadão do reino. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A característica do cidadão do reino, do verdadeiro salvo, do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, do crente raiz, ele é pobre de espírito. O que é que isto quer dizer ser pobre de espírito? No grego, a palavra pobre dá a ideia de miserável. É aquele que se sente miserável. É aquele que se sente em extrema pobreza, dependência. Nós sabemos que existem pessoas que são pobres, mas têm acesso a alguma comida, alguma dormida, alguma roupa, algum conforto. Mas existem os que não têm acesso a nada disso. Não têm acesso a comida, então vivem uma vida miserável. E os pobres de espírito, a ideia dos pobres de espírito é essa. É aqueles que têm a noção que a sua total, plena dependência está no autor e consumador das suas vidas, meu irmão. É aquele que diz assim, eu preciso da graça e da misericórdia de Jesus. Não só para andar nesta rua, mas para me levantar, para abrir os olhos. Eu sou tão pobre, dependente. Eu dependo do meu alimento diário, cotidiano, o meu respirar, as minhas células, os meus átomos só estão vivos por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Os pobres de espírito são os dependentes. São aqueles que por mais bonitos possam parecer ou ser, por mais bens que possam ter, a sua condição de espírito é de dependência. Eu tenho tudo nesta terra, mas se é o Altíssimo nos céus, se é o governo do Senhor sobre a minha vida, eu não sou ninguém. Entende? Estes são os pobres de espírito. No grego dá a ideia também de desesperadamente pobre. Até fala línguas, discernimento de espírito, ora, é o jejum todo dia e noite, não come nunca, mas a sua dependência, aquilo não entra no coração, não é orgulho, ele sabe que só é tudo aquilo pela causa de Jesus, por causa de Jesus. Se perguntares, por exemplo, é isso que nos define como cristãos. Porque se tu perguntares a um muçulmano, porquê é que és salvo? Porquê é que és aceito por Allah? Ele vai dizer, porque eu sigo, observo o Corão. Porque eu sigo as tradições. Porque eu faço as rezas com regularidade. Se perguntares, talvez a um católico, é porque eu frequento as procissões, eu faço os ritos, eu vou todo domingo à missa, eu até vou me confessar. Se perguntares porque é que és salvo um espírita, talvez ele vai te dizer por causa da reencarnação e tal. Mas se perguntares a um cristão, a um verdadeiro cristão, porque é que tu és salvo? Porque tenho um Deus em quem confio e no qual eu sou totalmente dependente, independentemente da minha condição pecaminosa, ínfima, suja, independentemente da minha imundície, reconhecida por mim, eu reconheço que o meu Deus salva e me perdoa.
Esse é o pobre de espírito. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado chora. O verdadeiro cristão chora. Mas chora ao ver a série da Netflix. Chora a ver a novela das 9. Chora, porque é que chora? Porque é que o verdadeiro cristão, porque é que Jesus disse que o verdadeiro cristão, os bem-aventurados, eles choravam? Será que é o filme emocionante com o instrumental, a música? Não. Eles choram, sabem porquê? Primeiro, porque reconhecem a sua condição pecaminosa. Senhor, eu pequei hoje. E ele chora porque sabe que isso entristece o coração de Jesus. Ele chora porque sabe que isso entristece o coração de Deus. Ele chora porque sabe que a relação com o Espírito Santo não está bem. Ele chora porque se afastou propositadamente, pecando. Ele chora. Ele chora porque sabe que é pecador. O bem-aventurado não é um orgulhoso. O bem-aventurado não é um imaturo. Ele chora porque reconhece a sua condição. Ele chora por causa do seu pecado. Ele chora por causa dos pecados dos outros. Pecado da esposa, pecado do filho, da filha, do irmão, do pastor, do governante. Ele chora por causa da pedofilia. Ele chora por causa dos roubos, dos homicídios, dos suicídios. Ele chora quando liga à CNN e vê Moçambique a morrer de fome. Ele chora. Esses são os bem-aventurados, os cristãos que entrarão no reino dos céus. Ele chora. Falta lágrimas, falta-nos lágrimas. Falta lágrimas neste chão. E para que nós possamos crescer em maturidade, crescer em espírito, nós precisamos chorar mais, compadecer-nos mais, chorar mais por causa dos nossos pecados, chorar mais por causa dos pecados dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Chorar mais, sabendo e estando conscientes que somos desobedientes a Deus. É uma marca do cristão, ele chora. Ele chora. Não murmura quando o outro falha, chora porque o outro falha. Chora por quando não vem à igreja. Não acusa, não julga. Primeiro João diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, o cristão assume o seu pecado. Eu sou pecador. O cristão confessa. E não podemos achar e continuar a andar neste ano de 2025, ano de maturidade e crescimento, a achar que o pecado é um equívoco, é somente uma falha moral. Não, é algo que nos afasta de Deus. Isso tem causado dor, meu irmão, em nós, porque Deus se sente ofendido. Ele chora pelo seu pecado e o pecado ao seu redor. Uma nação corrupta, ele chora. Não aponta o dedo à direita, o dedo à esquerda, o dedo ao corrupto X, Y, ele chora. Olha para este mundo e vê as atrocidades que acontecem com os inocentes, ele chora. E nós precisamos estar sensíveis a isso neste ano, meus irmãos. Precisamos de crescer em relação a isso. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero ser mais sensível a tudo isso. Eu quero que se torne palpável a dor dos meus irmãos para que eu possa realmente chorar. Olhemos para o exemplo de Jesus. Jesus olhou para uma multidão sedenta, faminta, doente, leprosa, morta. E a Bíblia diz, movendo-se de íntima compaixão. O seu amigo Lázaro morre e ele chora. Chora. João Batista morre. Ele se entristece. Porque nós não, e movido de íntima compaixão, Jesus curou. Repara que a ação
que disputava para a cura era a sua íntima compaixão. O que me vale a mim, sai em nome de Jesus, se eu não me compadeço da tua causa. Aquilo que antecedia ao milagre, o prodígio, a maravilha, era um sentimento de íntima compaixão. Talvez teremos que redefinir aquilo que nos move a orar uns pelos outros. Que ele cresça e eu desapareça. Terceira característica de um cidadão do reino, ele é manso. Repara que todas as bem-aventuranças não são qualidades naturais. Porque você até pode dizer, eu sou uma pessoa calma, sou tranquilo, stay cool na margem sul. As bem-aventuranças não falam de qualidades naturais, são qualidades espirituais, as quais você tem que buscar no Espírito. Então não tem nada a ver com temperamento ou personalidade. Apesar disso refletir dessa forma. Mas não estamos a falar de uma pessoa que é introvertida, é mais mansa. O extrovertido não, o extrovertido é menos manso. Não se fala disso. São qualidades espirituais. Abra a sua Bíblia no Salmos 37, vamos ler. E o bem-aventurados são os mansos. Está ligado ao Salmo 37. Salmo 37. Vamos ver o que o Salmo diz. E diz o seguinte, versículo número 1. Não te indignes. Olha o que o salmista fala sobre o manso. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa, manso, no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que tinham o reto caminho. Até aí. Então o manso é isso. O manso é esse. O manso é aquele que não entra em disputas. O manso é aquele que prefere, ganhou a corrida, mas o que fica em segundo lugar está triste, está abatido, está revoltado. Ele diz assim, o manso, tem calma, fica tu com o primeiro lugar, eu contento-me com o segundo, eu estou satisfeito com o segundo. Toma a taça, leva as rodas, o quadro, o guiador, o banco, leva a bicicleta completa, eu vou a pé na mesma. O manso é esse. O manso é aquele que não perde tempo com intrigas. O manso é aquele que é calmo, é tranquilo. O manso, costumam dizer, existem aqueles cristãos que dizem assim, eu não levo problemas para casa, eu quero resolver tudo aqui. Verdade ou não? Tem muito cristão que diz isso, com orgulho, com prepotência, com soberba. O manso não. O manso leva problemas para casa, sim. O manso fecha a boca, sim. O manso não procura a sua justiça. O manso confia a sua justiça, porque a justiça pertence ao Senhor. O soberbo, sim. O orgulhoso, sim. Diz, eu resolvo tudo, eu sou direto, eu sou uma pessoa direta. Não, o manso não usa esse tipo de conversa. O manso não disputa posições.
O manso não está preocupado com heranças, com títulos. O manso confia somente no Senhor. Aquilo que o Senhor tem para ele, o manso confia que será dele. Este é o manso. Não briga pelas posses, pelas honras, pelos agradecimentos. O manso não ostenta. O manso não entra em guerras para conquistar louros, honras. O manso, o cristão, o cidadão do reino, cujo seu passaporte já está carimbado, ele entrega a vitória de mão beijada ao próximo, somente para que haja paz. Jesus disse: olha este manso, não digas a ninguém o que eu te fiz. Por quê? Porque ele não procurava louros, reconhecimento. O manso sabe que o Pai está a ver o que ele está a fazer. O manso confia que chegará o grande dia e uma coroa de justiça lhe será entregue. O manso não procura popularidade. E Jesus era manso. No grego, a palavra manso, só para termos uma ideia, significa fera, dá a ideia de fera domada. O manso é aquele que tem uma fera dentro de si, mas a mesma está domada, dominada. O próprio Cristo, o Espírito Santo, tem o controle sobre a mesma. O manso é obediente, submisso. O cidadão, o bem-aventurados, os mansos, são aqueles que são obedientes. São aqueles que não tentam justificar-se constantemente o injustificável. O manso é aquele que ouve um conselho do seu pastor e diz assim: amém, pastor. Se o Senhor diz, o Senhor é o meu pastor, estou ciente que isso me fará bem à minha vida. É aquele que ouve a exortação do pastor e sabe que aquilo é para o bem dele. É aquele que não tenta arranjar caminhos, portas e travessas para justificar o seu pecado ou o seu erro. Esses são os mansos. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda. Se existia alguém que poderia retorquir, que podia falar, que podia se justificar, que podia dizer tudo e mais alguma coisa, era o nosso Cristo. Mas como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia! Que exemplo é este, meu Deus do céu? Quarta característica de um cidadão do reino. Vamos todos entrar no reino de Deus, meus irmãos. Vamos todos crescer em maturidade. É mais uma palavra da série maturidade e crescimento. É naquilo que temos que tornar o mais rapidamente possível. Ser o mais rapidamente possível. Característica do cidadão do reino: tem fome e sede de justiça. Sabem quem é este? Este que tem fome e sede de justiça é aquele que vai dar o Sporting Bolonha agora às 19h45. Vai dar Juventus Benfica. Ele é um fervoroso adepto do Sporting. Ele é um fervoroso adepto do Benfica. Mas sabe, à mesma hora vai ter um culto onde ele se poderá alimentar de coisas espirituais da palavra de Deus. Ele é um ferrenho adepto, mas ele sabe, o faminto, o desejoso, o perseguidor de Deus, ele vai em detrimento de tudo isso, coisas do mundo, ele vai se esparramar na presença de Deus. Não estou nem aí preocupado para o resultado de um e de outro. Não estou nem aí se o jogo é importante para a classificação ou não. Não estou nem aí. O que eu quero é Deus. Esse é o faminto. Esses são os fomos. Têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça significa ter interesse, ter ânimo, ter anseio por estar na presença. Desejo de estar no culto de quarta-feira. Não vir aqui somente, meu Deus, tenho que ir hoje, chegar cedo porque o pastor na reunião de liderança disse para eu estar cedo. Não, é aquele que vem
com fome, nunca mais chega a quarta-feira, meu Deus do céu. Meu Deus, eu até vou chegar mais cedo. Meu Deus do céu, vamos começar a preparar já. Estou no trabalho, estou na linha de montagem. Mas já estou a pensar com o número de glórias que vou dar. Como é que eu vou rodopiar? Como é que eu vou saltar? Como é que eu vou cantar? Estes senhores têm fome e sede de justiça. O levita está no lar a trabalhar, está lá com os idosos, já está a pensar como é que vai cantar. Estes são os famintos. Que palavra vai ser pregada hoje? Qual será o tema? Meu Deus, qual é que vai ser a palavra de Deus? Deus, eu abro meu coração às 4 da tarde para tu despejares tudo às 8:30 da noite. As pessoas têm fome e sede de justiça. Está no trabalho, ouve louvor. Está a lavar o carro, ouve louvor. Adora ao Senhor no carro, em casa, na casa de banho, no polibana, na sanita, seja onde for. Tem fome e sede de justiça. Passa, meu Deus, entristece porque o culto acabou. O faminto de Cristo, aqueles que têm fome e sede de justiça, é tal e qual como alguém que tem fome. Pensa em alguém que tu conheces quando está com fome. Fica inquieto. Meu Deus do céu. Meu Deus, já passou 3 horas. Fico mal disposto, gruo mal disposto. Meu Deus, começa a coçar. A conversa muda. Fica impaciente, fica ansioso. Este é o faminto, aquele que tem fome e sede de justiça, mas não por comida. Aquele que tem fome natural fica perto do frigorífico, fica perto da despensa. Vou mandar vir o Uber. Estou com desejo do Crazy Donuts. Passa aí a publicidade, pode ser que me ofereçam algum. Estou com desejo, verdade? Manda vir o Uber. Quanto é que é? X euros a viagem, mas a fome é tanta. Paga isso, manda vir. Os que têm fome e sede de justiça são esses. Está de chuva, eu vou que nem que seja a chuva. Eu estou naquele culto, nem caia picaretas do céu. Eu vou cultuar ao Senhor, nem que chegue lá encharcado. Eu vou adorar a Deus, nem que me dou a alma. Esses são os fome, tem fome de Deus, meu Pai do céu. Agora, está a chover, pastora. Olha, eu até estava a escalar, mas está de chuva. Está vento. Estou com 36,5. Estou com os intestinos. Pergunta aos mártires se eles tinham dores nos intestinos. Pergunta à igreja primitiva se eles tinham medo da chuva. Pergunta à igreja primitiva, aos mártires, aos pais da igreja, aos que estão em África, aos missionários hoje, se eles tinham dor de barriga, cólica, TPM. Pergunta para eles se eles não cultuavam. Tinham, mas eles adoravam a Deus. E nós hoje sobrevivemos e somos igreja hoje por causa deles. Por causa deles. O cidadão do reino quer estar próximo da igreja. É igrejeiro. É rato da igreja. Caruncho da igreja. Pulga da igreja. A igreja tem pulga, então não tem ratos. Se tiver pulga, é pulga da igreja. Vamos ter fome em nome de Jesus. Deus, coloca fome em nós. Coloca fome em nós, Jesus. Coloca fome em nós, Jesus. Fome. Não sou qual é que vai ser o louvor. Será que hoje a pregação vai ser assim? Fome da presença. A presença é imutável. A presença de Deus é imutável. É sempre a mesma que está aqui hoje. Eu mudo camisa, mudo calça, mudo ténis, mas o Senhor é sempre o mesmo. Não muda. Você não tem que adorar por aquilo que eu prego, mas por quem Ele é. Você não tem que adorar pela forma como eu prego, ou alguém prega, canta. Você adora por quem Ele é, meu irmão. Amém. Quinta característica de um cidadão do reino: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O crente, o verdadeiro crente, o cristão, o verdadeiro cidadão do reino, aquele que abrirá as portas e entrará e reinará para todo sempre com o Deus Altíssimo, são os misericordiosos. É aquele cujo alguém pecou contra si 1, 2, 3, 10, 20 vezes
E o misericordioso perdoa. O misericordioso se compadece. O misericordioso dá outra face. O misericordioso, ele está sensível à condição alheia, à condição do próximo. O misericordioso tem o termostato de sensibilidade ativo, sensível. O misericordioso é aquele que se compadece da desgraça alheia. Sabe, algo que nós temos que melhorar este ano é a nossa sensibilidade em relação à desgraça do próximo. Todos nós, que entre nos nossos corações isso, estamos mais sensíveis a isso. Eu oro para que tenha mais misericórdia em meu coração. Peço a Deus que todos nós tenhamos, que sejamos uma igreja madura e que cresce, estando sensível, se compadece pela fome alheia, miséria alheia. E isto não é só uma questão de expressão, de emoção. É uma expressão de emoção, mas também uma ação. Porque não bastará a coitada da Carol. Coitadinha. Não basta eu exprimir a minha emoção. Tenho que chegar perto dela e vou dar um abraço, que a gente anda um bocadinho chateados. Vamos dar testemunho aqui. Perdoa-me. Tá? Tens que perdoar, tá? É muita figurinha aí. Os misericordiosos não usam figurinha no zap. Há muita figurinha minha aí. Sou manso, mas... Só para saberem que aí... Tira agora que eu estou com o topete. Ele compadece. Repara que Jesus, que misericordioso era este. Cego Bartimeu, parou. Mulher do fluxo de sangue, orou. Paralítico, do tanque de Betesda. Malta, homens, mulheres, crianças cheias de fome, ele multiplicou. Lázaro morreu, ressuscitou. Parava, se compadecia, estava sensível. Sejamos uma igreja em 2025, 26 e por aí em diante. Misericordiosa. Sexta característica, vou andar mais rápido para terminar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é um limpo de coração? Muitas vezes, talvez, muitas pessoas pensem que é aquele que é puro e que fala somente de santidade. O que é um limpo de coração? O texto no grego aponta para limpo de coração, é aquele que é refinado pelo fogo. É aquele que o próprio Deus derrama o fogo dele sobre a vida dele. E como nós, ou grande parte de nós sabe, o ouro, quando é colhido em bruto, vem cheio de metais. Ele precisa de passar por um processo de altas temperaturas para ser refinado, melhorado, para que a sua qualidade seja melhorada, para que fique o ouro mais puro. E esse tratamento vai excluir todos os metais. O limpo de coração é esse, que passa pelo fogo e que é purificado. É aquele cujo coração, dentro do coração não há divisões. É aquele cujo coração não compete. Não há competições. Não existem sentimentos. Eu gosto mais do que, eu prefiro isto do que. Não, 70% é do Senhor, 30%. Não. O limpo de coração é aquele que tem o coração totalmente entregue ao Senhor. É aquele que foi purificado de tal maneira que o seu coração é totalmente do Senhor. Não existe a ínfima possibilidade de adoração de qualquer coisa. Filhos, mulher, mãe, pai. Toda a sua adoração do limpo de coração é do Senhor. Porque que sentido faria Jesus pregar e dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus? Será que uma adoração
coisas me daria acesso ao reino dos céus? Será que a adoração a pessoas me daria acesso ao reino dos céus? Não. Então, o limpo de coração é aquele que é sensível, não tem ídolos, não existem qualquer disputas em seu coração. Como o de João Batista, quando ele chegou, disse assim: eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim é maior do que eu. N discípulos, um grande chamado, mas ele sabia que aquele que viria após ele, cujo eu não sou digno de desatar as suas sandálias, convém que ele cresça e eu diminua. O limpo de coração reconhece, sabe a sua condição e posição. Sétima característica: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Pacificador não é somente aquele que se desloca por um local onde há guerra e ele vai levar a paz. Não, um pacificador é mesmo onde não existe guerra, ele vai para manter a paz. Ele faz de tudo para que haja paz. O pacificador, hoje, nos dias de hoje, nós cristãos temos pecado muito, falhado muito, porque estão 3 mundanos lá fora, chega ao cristão à guerra. Mesmo dentro da igreja. Temos que procurar ser pacificadores. Procurar aniquilar o espírito de murmuração, de mentira, de crítica destrutiva, de maldicência, de sofismas. Porque senão não entraremos no reino de Deus. Se queres tornar um cristão maduro em 2025, trata de ser um pacificador na tua casa. Trata a esposa de ser uma pacificadora. Orar sem cessar pelo teu esposo. Trata a esposa de ser um pacificador na tua casa. Orares pela tua esposa, governares bem o teu lar, seres um trabalhador. Filhos e filhas, tratem de ser pacificadores. Não tirar os nervos, meu Deus, dos pais. Trata, pai, de ser um pacificador na vida do teu filho, não irritando o mesmo. Trata, filho, de honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem nesta terra. Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, pela fé temos paz para com Deus. Oitava bem-aventurança para terminar, diga amém. Graças a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Quero que você esteja de pé para conseguir ouvir bem o que eu vou dizer. Se as 7 primeiras bem-aventuranças são características, Jesus traça o perfil do cristão, a 8ª bem-aventurança você tem que desejar que ela aconteça, porque é aquilo que vai confirmar se você é ou não um verdadeiro cristão. Nós clamamos muito por paz, e isso é lícito. Mas quando está tudo bem, significa que algo não está. Porque a palavra de Deus diz, e a 8ª bem-aventurança diz, que nós, se Ele mesmo foi perseguido, nós também o seremos. Que neste mundo teremos aflições. Quem é que terá? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cidadãos do reino. Nós temos que entender e olhar nesta perspectiva, que o mundo não irá olhar com bons olhos para a tua verdade, para a tua misericórdia, para aquilo que está sobre ti. Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo não irá olhar com bom tom, e com toda a certeza, em tempos você usou a espada da verdade e não disse não à mentira de alguma forma. Não um comportamento, não aquelas palavras torpes que o mundo utiliza. E com toda a certeza você foi criticado ou até mesmo humilhado por essa posição. Isso é um bom sinal. Você não foi feito para ser aceito neste mundo. Você não fomos aceitos. Nós fomos feitos, nós somos alienígenas. Nós somos como E.T. Phone Home. E o dedinho vai brilhar. E ele vai vir buscar a sua noiva. Mas se você não está a ser perseguido de alguma forma, se os seus filhos não crentes, adultos, não o criticam, se os seus pais não crentes não o julgam ou proíbem,
é porque de alguma forma essa identidade não está bem vincada em si. Se o seu patrão não o julga por causa das bênçãos ou daquilo que tem acontecido, algo não está a acontecer. Algo não está a acontecer. Porque se você for humilde em meio a este mundo, se você for manso, se você tiver um coração quebrantado, se você for puro, limpo, se você for misericordioso, pacificador, eu creio que iremos ter hostilidade. Mas lembremos-nos, não fique triste, porque eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que eu vou para junto do meu Pai, mas deixo convosco outro Consolador. Eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Seremos cristãos, seremos perseguidos, mas seremos, acima de tudo, bem-aventurados. Eu não sei o que é que você prefere, ser um bem-aventurado ou viver em paz aqui nesta terra. Eu prefiro ser um bem-aventurado. Quantos bem-aventurados que estão aqui? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails.